Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da nossa série Gente de Resultado. E hoje eu vou trazer para vocês o nosso queridíssimo professor Juliano Carvalho. Vocês vão adorar o tema de hoje, pode esperar. O pessoal tá entrando aqui. Antes de começar, vou pedir para vocês não serem egoístas com os amigos de vocês. Puxa o aviãozinho aí, ó, encaminha pro pessoal para eles assistirem a live também. Vamos, Ari, seja bem-vindo! Pessoal, é o seguinte, antes do professor Juliano entrar, vou falar um pouquinho do currículo dele e ele vai se apresentar assim que a gente conectar aqui. Mas o professor Juliano, ele é o CMO da Five Partner, é Master Coach Trainer e hipnoterapeuta, além de ter escrito livros e artigos sobre a área que ele atua. Eu vou convidar ele agora para ele fazer uma explanação maior do trabalho dele. Inclusive, já participei de cursos que ele ministra, excelente qualidade. Vocês vão adorar. Olá, Oi, professor. Moni. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, tudo caminhando bem. Maravilha. E Eu vi aí você? você falando. Comigo tudo bem, né? Uma correria enorme. Eu tenho dito que eu estou trabalhando mais na pandemia do que se estivesse fora. Também, mesma pegada. Né? Dormindo tarde, acordando cedo, todos os dias, produzindo conteúdo, correndo atrás aí, porque nós temos uma formação agora de 9 a 12 de julho, né? Sim. Uma turma de Professional Coaching. E aí, correria. Maravilha. Se apresente um pouco mais, fale do seu trabalho. Vamos lá. Como você já falou aí, eu sou Master Coach Trainer, né, da IBCI, que é a maior escola de Business Coaching do mundo. Hipnoterapeuta, trabalho com liderança aí há mais de 15 anos, né, já há um longo tempo. Practitioner em PNL, né, que para mim é a área que eu amo, assim, porque dentro desse contexto de vendas, que é o que a gente vai falar hoje, de negociação, né, é essencial para qualquer pessoa. Você que fez o curso, você sabe mais do que ninguém, né? E aí, é um prazer enorme para mim, Mônica, estar aqui dividindo esse conhecimento com o seu público aí, né, com as pessoas que lhe acompanham. Uhum. E vamos lá. Vamos. Então, eu separei algumas perguntas que eu acho que sejam, assim, dúvidas da área em geral. Pelos conversas que eu tenho com os alunos, com alguns colegas de trabalho, eu acredito que sejam dúvidas pertinentes, porque, afinal de contas, nós não somos expertos na área de venda, né? Muito Sim, embora perfeito. a gente pratique a arte da negociação a todo momento. Desde pequeno, quando a gente pega a nossa irmã e fala assim, você consegue convencer a mamãe, vai lá, fala você. Porque ele já tem aquela habilidade, conhece, sabe como conseguir conquistar ali aquele espaço com a mãe. E não é diferente na nossa área de atuação. Com certeza. Desde a concepção do projeto até a execução da obra em si, a gente precisa trabalhar com essa questão da negociação, porque somos seres humanos, temos opiniões diferentes. Só que no nosso caso, no momento da discussão, vence a técnica, né? E vence o melhor custo-benefício. Então, são nuances que são pertinentes à nossa área de atuação. Sim, perfeito. Então, para começar, eu gostaria que você esclarecesse os benefícios de saber aplicar uma técnica de venda no momento da negociação. Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: assertividade na abordagem ao cliente é essencial nesse contexto de negociação pelo seguinte: tempo é dinheiro, especialmente nos dias de hoje, né? Se alguém disser aí, tem o tempo sobrando, mentira, né? A gente está envolvido com um monte de coisas, o dia a dia de trabalho toma muito tempo nosso,
E o processo de negociação, ele tem que ser o mais assertivo possível para que as pessoas, ambas as partes que estão negociando, ganhem dentro desse processo, né? Que essa relação se mantenha. Então, as técnicas, elas ajudam nisso, na assertividade, para que você não perca tempo com nuances que não valem a pena dentro do processo de negociação, otimizando os recursos que você emprega para negociar, né? E, consequentemente, você convertendo mais negociações a seu favor, né? Que é o objetivo no fim das contas. E assim, na área especial, assim, direcionando para a parte de engenharia, você acha que existe alguma técnica que seja mais pertinente, que tenha um maior grau de assertividade? Ou existem N opções aí para a gente? Técnicas existem muitas, né? Cada técnica ela se aplica a uma realidade diferente, a uma situação diferente. Mas, sobretudo, Monique, elas funcionam para que você mantenha uma relação com a pessoa com quem você está negociando, ou com a empresa com quem você está negociando, de forma que esse entendimento ele aconteça com mais facilidade. Porque, por mais que vocês estejam negociando aí B2B, né, digamos, empresa para empresa, são seres humanos que estão ali conversando entre si, né? Não são as empresas, eles representam as empresas. Então, existem algumas técnicas da PNL, como, por exemplo, âncora, rapport, eu vou explicar aqui um pouquinho, né? Pistas oculares, gatilhos mentais, comandos hipnóticos, né? Que lidam com persuasão, tá? Ajudam a persuadir. E eu costumo dizer também, Monique, que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de persuasão, porque o objetivo não é você ludibriar o outro, não é você manipular o outro, né? A gente usa essas técnicas todas para que a gente consiga colocar o que a gente precisa para o outro de forma que o outro entenda da melhor forma possível, Sim. Né? E que aquilo você consiga colocar aquilo de forma congruente com os valores que estão ali envolvidos na negociação, né? Então vamos supor, âncora. Âncora é uma ferramenta que funciona da seguinte forma. Âncoras são gatilhos externos que provocam respostas internas na gente, como, por exemplo, você sente um cheiro de perfume e esse cheiro lhe remete a alguém, né? Então, na mesma hora, a sensação vem, não é assim? Quando você está ali no restaurante, você prova uma comida diferente assim, e aquele tempero remete ao tempero da sua avó, quando você ia para casa da sua avó na infância, né? Então, isso é a âncora, né? Ficou claro para você? Sim. Fez sentido? Para vocês que estão aí, fez sentido? Então, a âncora, ela ajuda nisso. Vou dar um exemplo de como usar a âncora, por exemplo. Quando eu atuava ainda na Caixa Econômica, né, como gerente, muitas vezes eu fechava as vendas da seguinte maneira. Eu gosto muito de andar com aquelas canetas de clique-clique, né, que você aperta aqui isso. Porque é uma forma fácil de usar esse contexto da âncora, porque a âncora ela funciona no âmbito das sensações, né, que podem ser visuais, auditivas ou sinestésicas, né, que envolvem tato, olfato e paladar. E aí vamos lá. Eu chego para alguém, eu estou num processo de negociação com quem quer que seja, e aí durante essa conversa você não fala só do negócio, você conversa, né? Até porque esse diálogo é o que promove a interação, é o que promove proximidade para que você consiga entender o outro, né? Então, nesse momento do diálogo, você faz, por exemplo, fulano, você gosta de viajar? Ah, eu gosto de viajar. Qual foi a última viagem que você fez? E aí a pessoa fala, fui para Paris. Né? Poxa, foi mesmo? Foi com quem? Fui com minha esposa, etc e tal. Tá, e qual foi o melhor momento da viagem? Poxa, o melhor momento da viagem foi quando nós jantamos na Torre Eiffel. Ou aí você fala assim, foi mesmo? Você consegue lembrar como é que foi? Quando a pessoa vai ali descrever e foi um momento muito importante para ela, ela volta, a sensação vem. E você percebe isso no semblante do outro. Então, quando você percebe que o outro embarcou, o semblante foi ali, você percebe que ele voltou naquele momento, você vai ali e aperta a canetinha. Né? Então, você marcou, você ancorou aquela sensação num gesto ou num som. Não é isso? Então, fica ali. E você vai repetindo isso, vai tendo outras conversas, vai buscando outros momentos agradáveis daquela pessoa, para que você vá ancorando todas as vezes que você percebe no semblante essa busca pela sensação, você vai lá e clica. E aí no momento que você vai fechar o negócio, você encaminhou para o fim da negociação e você chega assim, vamos fechar? E você clica novamente.
Ele vai sentir toda aquela sensação que ele já tinha ancorado nesse processo todo da conversa. Essa sensação vem e ele não sabe de onde vem. Né? Vem justamente de todas essas sensações que ele sentiu lá atrás na conversa, mas ele não sabe que vem de lá. Então, ele refere ao quê? Ele refere ao que você trouxe. Vamos fechar. Então, emocionalmente, como todas as compras que nós fazemos são emocionais, né? Quase todas, 95% das compras que a gente faz, das negociações que a gente fecha, são emocionais. Né? Então, aí a gente vai naquele lugar e fala assim, poxa, eu vou fechar, porque eu quero sentir aquilo de novo. Né? Você me fez sentir aquilo. Então, isso promove o fechamento. Outra técnica é o rapport. Rapport, para PNL, é você criar essa relação de empatia, de essa ponte. Né? Rapport significa isso, essa ligação. Né? A gente, às vezes, você encontra alguém na rua, conhece alguém e fala assim, poxa, meu santo bateu com fulano de tal. Não é? Às vezes você nunca viu, mas diz que o santo bateu. Porque algo naquela pessoa lhe traz segurança, lhe traz familiaridade, né? Então você se sente à vontade, você sente empatia pelo outro. Mas isso a gente pode fazer acontecer. Né? Rapport é essencialmente fazer o santo bater. Né? Então existem N técnicas, por exemplo, quando você está sentado fazendo uma negociação. O rapport, ele presume que você se permita entrar no mundo do outro, no universo do outro, né? Para que você se mostre alguém de confiança, que você se mostre alguém que tem os mesmos valores, que tem as mesmas crenças, e aquela pessoa se sinta à vontade com você, para que após isso você traga essa pessoa para o seu universo. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu estou sentado aqui, você está sentado aí, nós estamos negociando. Tá? Sutilmente, uma das técnicas mais presentes, mais fortes do rapport é o espelhamento. Então eu estou aqui sentado com você discutindo e eu espelho os seus movimentos. Então se você, digamos assim, você leva a sua mão direita ao seu queixo. Sutilmente eu vou levar a minha mão esquerda, como você fez aí. Você levou a sua esquerda? Foi a sua esquerda, né? Direita. É porque aqui na live ela é invertida. Né? Mas eu levei a minha direita. Você não vai levar a direita, você vai espelhar. Então você vai levar a sua esquerda. Entendi. Percebe? Então, quando você faz isso, você vai mostrando para o outro, para o inconsciente do outro, que você é de confiança, que você está na mesma sintonia. Né? E você vai fazendo isso sutilmente. A pessoa cruza a perna, você vai cruzar a perna oposta, né? Como se estivesse diante do espelho. E por aí vai. Você pode espelhar velocidade de respiração, intensidade de respiração, né? Qualquer gesto. E você vai fazendo isso, tá? Acompanhando aquela pessoa. Quando você sente que você está ali já há um tempo fazendo isso, você inverte, você que começa a conduzir. Né? E quando você percebe que a pessoa inconscientemente está reproduzindo os seus gestos, você consegue identificar ali que houve rapport. Aquela pessoa ela está numa relação de confiança e de empatia com você. Então esse é o momento exato em que você coloca as coisas que você quer colocar, porque ela está receptiva. Entendi. Né? Então isso é interessante. Outra técnica, vamos lá, são várias, né? Pistas oculares. Você pode perceber, nós nos conectamos com o universo pelas sensações, né? Uhum. Como eu já falei no início. Olfato, audição, visão, paladar, tato. Então, quando a gente olha, os nossos olhos dão a pista para o outro, certo? De que sistema é mais importante para aquela pessoa. Então, eu uso sempre esse exemplo, que é um exemplo simples para que as pessoas entendam. Eu sou o vendedor de uma loja de sons automotivos. E você chega na minha loja para comprar comigo, certo? Se eu uso um linguajar assim, eu chego para você, eu estou vendendo para você, Monique, e você é uma pessoa muito visual, você se conecta melhor com o mundo, você aprende melhor pela visão, né? E eu chego para você e chego assim, Monique, venha conhecer esse som aqui que eu vou lhe vender, ouça o áudio, ouça esse grave, a qualidade desse grave, né? Olha esse agudo. Isso é desinteressante para você, porque você se conecta com o mundo e com o outro pela visão. Muito mais forte do que pela audição. Então aquele assunto, a forma como eu estou vendendo, passa a ser desinteressante para você. Né? Já se eu chego para você e falo assim, Monique, venha ver esse som aqui que eu vou lhe vender. Né? Observe o design, né? Veja aqui esses LEDs coloridos que ele tem, esse acabamento black piano do som. Né? Aí começa a fazer sentido para o seu linguajar, para o seu universo. Sim. Né? Então aí você demonstra interesse. E a gente percebe isso no outro pelo olhar. Talvez seja complicado de mostrar por aqui,
né? Mas, por exemplo, se você está aqui nesse diálogo comigo e eu pergunto assim, Monique, com que blusa você foi trabalhar ontem? E aí você sabe com que blusa você foi trabalhar ontem, né? É recente, tá? Você escolheu, então é muito provável que você lembre. Se você lembra, você vai buscar do seu lado esquerdo, seu, certo? Então, se eu estou de frente para o interlocutor, é o lado esquerdo do interlocutor, meu lado direito. Conseguiu pegar? Conseguiram pegar aí vocês? Então, vamos lá. Se essa pessoa olha para o lado esquerdo dela, lado direito, o meu, ela está lembrando algo. Não é isso? Visão. Certo? Ela está lembrando a imagem. Se ela olha para o lado esquerdo, certo? Meu, direito dela, certo? Direito do interlocutor, é uma criação de uma imagem. Então, você deduz daí que ou essa pessoa, isso foi há algum tempo, ela escolheu displicentemente, ou ela não consegue lembrar claramente daquela imagem, ela vai criar, baseado nas referências que ela tem, uma imagem, né? Ou então ela está mentindo. E aí, se terminar o casamento de alguém aí na live, a culpa não é minha, tá certo? Mas é basicamente isso. Mas assim, para o que a gente está trazendo, o que interessa é, essa pessoa está olhando para cima, se ela está olhando para cima, tanto faz para que lado seja, essa pessoa está buscando isso no campo visual. Então você começa a perceber no diálogo que você está tendo com essa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa predominantemente visual. Eu vou usar um linguajar mais visual com ela. Se ela olha para os lados, tá? Funciona da mesma forma que para cima, mas para os lados é auditivo. Né? Então eu vou usar um linguajar que tem a ver com auditivo. Né? Ouça aqui, né? Linguajar vinculado ao auditivo. Se essa pessoa olha para baixo, tá? É sinestésico. Né? Para um lado é diálogo interno, para o outro é justamente essa lembrança das sensações. Então, quando isso acontece, você percebe que aquela pessoa é muito ligada no sentimento. São pessoas que sentem muito aqui. Né? Então, você vai tratar de sentimento. Que sentimentos, aquilo que você está vendendo, aquilo que você está levando como benefício, traz para essa pessoa. Então, o diálogo ele vai estar sempre vinculado a isso. Né? O Léo falou aí na live, muito interessante, e é muito interessante mesmo. O que eu estou trazendo para vocês aqui é muito superficial, porque é o que a live permite, né? Mas é um assunto extremamente interessante, tá? Então, fora isso que eu falei, você tem gatilhos mentais, que são atalhos para o cérebro. Por exemplo, se eu chego para você, Monique, e falo assim, você vê isso muito nas vendas que você vê pela internet, no Instagram e etc. A pessoa fala assim, ó, vou abrir aqui, você tem 24 horas para comprar. Ah, é? Seu cérebro automaticamente fala, meu Deus, não posso perder. Ele está me oferecendo alguma coisa, eu vou fazer parte de um grupo específico, seleto, e de repente eu tenho 8 horas para comprar, 12 horas para comprar. Seu cérebro ele busca esse atalho, eu quero resolver, eu quero ter. Né? A mesma coisa se eu chego para você e falo assim, ó, gema, 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 gema. Qual é o nome da clara do ovo? Ema, né? É claro. Mas se eu faço isso normalmente com as pessoas respondem o quê? Gema, né? Porque seu cérebro ele busca esse atalho, ele já recebeu aquela informação. Então, na hora que eu pergunto, o seu cérebro não quer gastar energia raciocinando. Ele usa o atalho, certo? É isso que os gatilhos mentais fazem. São diversos, tem mais de 20 gatilhos mentais. Então, escassez, curiosidade, autoridade, tem um monte. Né? Então, quando a gente usa esses gatilhos, a gente justamente vai nesse atalho do cérebro, porque imagine, Monique, se você fosse pensar para fazer qualquer coisa que você faz, você gastaria toda a energia que você consome para viver. Né? Se você precisa pensar para respirar, como é que faz? Se você precisa pensar para poder beber água, você não precisa. É automático, tá dentro do seu automático. Né? Então, o gatilho mental ele usa justamente esse conceito. Existe hipnose, existem comandos hipnóticos. Para ilustrar o comando hipnótico, eu vou lhe dar um exemplo. Se eu chego para você aqui e falo assim, e para todo mundo que está aí na live, não pense numa maçã vermelha. Qual foi a primeira imagem que veio para você? A maçã vermelha. A maçã vermelha. Mas por que isso? Quando eu digo isso para você, não pense numa maçã vermelha, maçã tem uma representação imagética na sua cabeça? Quando eu digo para você a palavra maçã, você tem uma imagem do que é a maçã na sua cabeça, certo? Se eu falo vermelho, vermelho tem uma representação imagética na sua cabeça. Se eu digo para você não tem uma representação imagética na sua cabeça? Tem horrível. Mas não tem, você não tem uma imagem para não. Quando eu chego você não tem uma imagem que represente não.
Você pode falar assim, não fume, não sei o quê. Ok, isso é diferente. A palavra não. A palavra não, ela não tem uma representação na cabeça da gente como imagem, né? Então, por isso que a gente ignora o não nesse contexto. Então, se eu quero que a pessoa pense algo, eu mascaro esse algo com o não ou com outros comandos que eu posso dar e uso aquelas palavras que têm representações para você, para que sua mente vá lá e pesque aquilo, certo? Mesmo que você não queira. Resumindo, você me induz. A gente induz, E aí, voltando para um contexto que eu falei aqui no início da live, que é a questão de como a gente usa isso, né? Se eu lhe der uma faca para cortar um bolo, você pode matar alguém? É uma faca. É uma faca, né? O uso da faca, quem decide qual é? A gente. É você, né? Eu posso chegar para você e dizer, essa faca, Monique, é para cortar o bolo. Você pega essa faca, mata uma pessoa, você tomou a decisão de matar uma pessoa com aquela arma. Você transforma aquilo que eu lhe dei numa arma. Assim é a PNL. Certo? A PNL, você pode manipular alguém? Pode. Tá? Mas a gente recomenda o uso ecológico da PNL, que é justamente você usar isso de forma congruente com os valores dos seus e do outro. Né? Você não vai fazer com que o outro tome uma decisão que seja ruim para ele. Tá? Então, até porque é o seguinte... A gente falou de rapport aqui, né? Toda relação, ela nasce desse conceito de rapport, né? Sim. A gente se aproxima das pessoas por rapport. Então, se eu manipulo você, em algum momento você vai perceber que está sendo manipulado. Dificilmente alguém não vai perceber em algum momento que está sendo manipulado. E quando isso acontecer, você não vai confiar mais em mim. Percebe? Então você quebrou a relação. Qual é o sentido de eu fazer uma negociação que morra ali? Eu vou comprar uma vez, ou eu vou vender uma vez, ou eu vou fechar um negócio uma vez, eu não quero manter uma relação. Então não faz sentido manipular, percebe? É muito mais interessante que você... A PNL, nesse contexto que eu estou falando aqui de indução, de persuasão, ela está muito agregada ao seguinte, é como se eu identificasse ideias que você não sabe que você tem e eu lhe apresentasse elas como sendo suas realmente. Né? Ou seja, não está vindo de mim, eu estou mostrando para você como se viesse de você, porque eu identifiquei isso em você, dentro do processo de negociação, né? Com as técnicas de PNL. Então, é essa a importância, é isso que é muito interessante no contexto da PNL, certo? Então, basicamente, essas técnicas que eu falei são, para mim, as técnicas mais importantes para a negociação. E como é que nós, engenheiros, podemos desenvolver essas habilidades? Eu posso chegar para você e dizer aqui, eu tenho N literaturas aí fantásticas para você. Certo? Mas a leitura, nesse sentido, ela é importante, mas ela tem uma limitação. O livro ele pode lhe mostrar o que fazer e como lhe fazer, lhe dizer como, mas ele não consegue lhe mostrar na prática. Né? Você não consegue chegar para o livro e falar assim, e se acontecer assim assado, como eu vou fazer? O livro não lhe diz isso. Então o livro, na minha opinião, nesse contexto, seria um complemento. Né? Então, o ideal é você buscar uma formação, você buscar um curso, você buscar um treinamento que lhe ofereça essas técnicas, porque quem estará lhe dando, o trainer que vai estar ali ministrando esse curso, ele vai estar ali tirando suas dúvidas o tempo todo, ele vai estar explicando para você exatamente como aquilo acontece. É diferente você estar ali na prática, com a mão na massa, de você estar simplesmente lendo um livro e deduzindo da maneira que você quer. Né? Então, depois que você aprendeu isso, você consegue aprofundar com a literatura. Né? Você vai para um outro patamar. Né? Você aprender outras técnicas, você já sabe tudo aquilo ali que embasa a PNL, e aí você consegue evoluir mais com literatura, lendo outros livros, fazendo outros cursos. Né? Mas é importante que você realmente faça um curso. Tá? Mas se quiser indicação depois aí, quem quiser pode me seguir aí nas minhas redes. Tem muitos... Rafa, olha quem chegou aí. Safadão. Bom lhe ver, meu irmão. Rafa. Então é muito interessante isso. Você começou a citar, você falou as técnicas do PNL. Você pode explicar para nós leigos o que é a PNL e, de forma resumida, até eu sei que é bem complexo, mas assim, só dar uma passada pra gente, porque eu tive em alguns congressos, principalmente falando da parte de mediação, gestão de contratos e aquisições, fala muito sobre essa questão da PNL e às vezes a gente não sabe o que é. Por isso que eu falei para você fazer o curso, inclusive. Mas seria bom você esclarecer aqui pro pessoal. A PNL, Moni, ela foi criada por Richard Bandler e seu parceiro John Grinder na década de 70
como uma ferramenta para a gente compreender como funcionam os processos da mente da gente, né? Dessa forma, você compreendendo como funciona a estrutura do pensamento, você consegue promover mudanças, ressignificar um monte de questões, né? Ressignificar como você encara determinadas situações, crenças que você traz, que às vezes influem muito na negociação, né? Às vezes a gente acredita que nós não temos capacidade para alguma coisa, ou você tem algum exemplo para você, dentro da sua área, que fala assim, pô, esse cara é a pessoa que eu vejo negociar com mais assertividade. Tem alguém que é um ídolo para você nesse sentido? Não, até porque negociação é uma coisa mais fechada. Mas vamos lá, você já trabalhou com diversos engenheiros, certo? Já. Então, você já foi orientada por diversas pessoas até você chegar na posição que você está hoje. Né? Nesse caminho, você encontrou nesse caminho pessoas que eram excelentes profissionais para negociação, para esse trato com o cliente, com o fornecedor? Já, né? A PNL traz o que nesse contexto? Quando você encontra essa pessoa ela pode ser modelada, certo? Qualquer habilidade pode ser modelada. Então, por exemplo, se eu não tenho uma determinada habilidade hoje, e eu conheço alguém que tenha, eu consigo entender qual é a estrutura de pensamento dessa pessoa, convivendo com essa pessoa, conversando, ou lendo o que ela escreveu, ou entendendo qual é a história dessa pessoa, e eu começo a entender o que ela fez para chegar até ali. E quando eu entendo isso, eu consigo justamente fazer isso que eu falei. Eu ressignifico os conceitos que eu tenho sobre mim, sobre as habilidades que eu não tenho hoje, mas que observando como é feito pelo outro, eu aprendo a fazer também com a mesma qualidade, com a mesma assertividade. Porque é aquela história, eu calço o sapato do cara, né, ou da mulher, e vou seguir aquele caminho que ele trilhou, tá, para poder desenvolver aquela habilidade que ele desenvolveu. Certo? A PNL traz isso com clareza para você. Não é o Léo chega lá e olha, eu quero ser igual aquele cara. Não é assim. Existe essa compreensão de como as coisas funcionam para a mente da gente. É um processo, certo? E é muito possível. Só a título de exemplo, rapidinho. Richard Bandler, na época, quando criou a PNL, ele era estudante de psicologia na Universidade da Califórnia e ele conheceu porque ele já tinha morrido, que era Fritz Perls, que era o criador da Gestalt terapia, né, na psicologia. E esse cara tinha um trabalho fantástico de terapia. Ele começou a ouvir as fitas que esse cara tinha gravadas na faculdade, das suas sessões, dos seus workshops, e ele começou a trabalhar aquilo. Ele era um mero estudante. Em 9 meses, estudando como aquele cara era, com o que ele estava criando, que ele ainda não sabia que era PNL, em 9 meses, como estudante, ele tinha os mesmos resultados que aquele cara tinha. Percebe? Isso é fantástico, né? Então, assim, você pode fazer isso com qualquer habilidade, com qualquer pessoa. Mas você tem que ter disciplina. Então, sobretudo, disciplina e PNL estão ali, ó, juntos, colados. Foco. Né? Você não tem como fazer sem foco. Né? Então, a gente estuda esses processos, a organização mental, para entender esses comportamentos, qual é o mindset da pessoa que a gente está modelando. Né? E a gente vai em busca disso. A PNL serve para isso. Certo? E também como uma ferramenta de comunicação. Né, para você se tornar um melhor comunicador dentro do que você faz. Sim. Tá? Então, basicamente é isso. Possibilita ampliar o autoconhecimento, reprogramar a sua mente, né? Você se transforma numa pessoa melhor. Porque o que acontece? A PNL, ela não busca curar você de nada. Tem gente que fala disso, isso não existe. Certo? A PNL, ela pega você e lhe diz assim, ó, qual é o estado que você está? Esse estado é negativo para você? É negativo. Eu vou lhe tirar desse estado e colocar você num estado neutro ou num estado positivo. Certo? Esse é o objetivo da PNL. Certo? Então eu vou pegar você, vou tirar você de um patamar que você está e colocar você num patamar melhor. Como ser humano, como profissional, né, nas suas habilidades. É essa a função da PNL. Tá certo. Antes da gente continuar, eu queria dar um oi para Débora Barreto e para Marco Antônio, que acessaram agora, o pessoal da áudio. Eu hoje conversei com o Marco mais cedo, que eu gostaria que ele e Débora fizessem uma live com a gente aqui também. Eu espero que esse pedido seja atendido. Acompanhe aí, eu espero que vocês gostem. Bom, voltando ao nosso assunto, qual você acha que é o perfil ideal do profissional para trabalhar na área de vendas? Porque hoje na engenharia, empresas de grande porte, elas optam pela centralização do setor de suprimentos. Então, como é que funciona? Eu tenho um gestor de suprimentos, tenho os compradores, e aí tem um engenheiro que pode
optar por se especializar na área de compras. E quais são as características que ele precisa ter para engajar nesse projeto e se sair bem? Outra Perfeito. coisa que eu queria que você complementasse nesse sentido é o seguinte: a questão da vestimenta, do linguajar, da postura, isso influencia no momento da negociação? Porque tem muita gente que diz que não, que é estereótipo, que isso não existe, mas eu, assim, particularmente, acredito que o visual impacte na qualidade, né? Assim, eu acho que influencia, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, por favor. Vamos lá. Antes de explicar claramente isso, eu quero fazer uma pequena observação, que é a seguinte. A gente tem que entender um aspecto. Qualquer habilidade, como eu já falei aqui, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Tá? Então, você me perguntou sobre a questão, o que essa pessoa precisa ter de habilidades, né, para poder trabalhar com vendas. Tá? O ideal é que essa pessoa seja um bom comunicador, saiba executar essa questão da escuta ativa, né? De você ouvir o outro, entender o outro, né? Não só ouvir, né? É você se interessar genuinamente pelo outro, porque você vai absorver o máximo de informações possíveis. Então isso é essencial para uma boa comunicação e isso é essencial para um bom entendimento, tá? Precisa ter um conhecimento impecável sobre o produto ou o serviço que ele vende ou o objeto da negociação, certo? Isso é poder, né? Você ir negociar sem conhecimento do que você quer e do que o outro precisa e do que o outro deseja com aquela negociação, você está um passo atrás, né? Então você precisa absorver o máximo de conhecimento possível. Entender qual é o mercado onde você está inserido também nesse contexto. Você precisa ter na cabeça todas as objeções possíveis. Como é que isso é possível? No dia a dia, você lida com N objeções, né? Muitas delas passam batidas. Você ouve, amanhã tem uma pessoa com aquela mesma objeção, você não lembra nem o que você fez com a outra pessoa. Né? Então, dentro do contexto de vendas, de negociação, seja onde você trabalha, em qualquer lugar, você precisa ter em mente que você precisa guardar todas as objeções que você coleciona durante seus atendimentos, suas negociações, seus processos de venda. Né? Porque isso vai construindo para você a argumentação, estofo de argumentação, para que você se antecipe às objeções que o outro tem. Se você percebe que um determinado fornecedor tem sempre as mesmas objeções, aí um vem, ele tem a mesma objeção, aí vem um outro, tem a mesma objeção. Então é mais interessante que já no seu discurso de venda, antes dele questionar, você já tem a resposta lá embutida. Não é verdade? Então você antecipa essa sensação de objeção, né, no outro. Isso é importante, certo? Mas voltando ao que eu estava falando, qualquer pessoa pode desenvolver isso. E eu costumo dizer o seguinte, é mais barato você treinar alguém para chegar nesse ponto do que você demitir para contratar uma pessoa nova que já tem essa habilidade. Ah, com certeza. Percebe? Então a gente tem que fazer esse comparativo sempre, o tempo todo, para que a gente otimize recursos nesse sentido também. Tá, Lembrando que comunicação é o que o outro entende, não o que você acha que comunicou. Sim. Né? Então, esse é o cerne da comunicação. Vou apertar um pouquinho mais. Ave Maria. Vamos lá. Acontece muito na nossa área das negociações não serem justas. Justas em que sentido? Os dois lados não necessariamente estejam na mesma posição. Sim. Você tem a construtora, que é quem vai adquirir o serviço, e você tem um contratado, que é quem vai prestar o serviço. Sim. E aí, minha pergunta é a seguinte: como é que uma pessoa que está numa posição dita inferior consegue reverter a situação a título de não ter que se submeter a todas as exigências de uma contratante para conseguir ofertar o produto ou o serviço desejado? Vamos lá. A gente tem que entender, como eu falei nessa pergunta anterior que você fez, a gente tem que entender o que a gente precisa ter de informação para estar naquele lugar. Informação é poder. Né? Dentro do contexto de negociação, conhecimento, tempo e poder são importantíssimos. Né? O poder está ligado muito à influência, à convicção, decisões também. Né? Então, a gente tem que evitar, para começo de conversa, evite um comportamento arrogante. Né? Evite ser grosseiro, busque rapport o tempo inteiro.
né? Quando você busca rapport, Harmony, o outro que está negociando com você, mesmo que você esteja numa situação inferior, por uma questão como é que eu digo, de respeito, de gratidão, o outro tende a ceder, né? Eu vou dar um exemplo besta disso. Se você chegar em qualquer lugar que você chegar e a pessoa chegar assim, poxa, eu queria um copo d'água, aí você levanta, pega um copo d'água, traz, bota na mesa do outro. O outro chega para você e fala assim, obrigado. Você dá 2 tapinhas no ombro e diz assim, não precisa agradecer, eu sei que você faria o mesmo por mim. Pois é, isso é hipnose também, certo? Quando você faz isso, se você 10 minutos depois chegar pro outro e falar assim, você nunca viu o cara na sua vida. Você chega ali 10 minutos depois e fala assim, você me presta R$50, ele vai tirar R$50 do bolso e vai lhe emprestar. Você criou a sensação de dívida com ele tão grande por causa de um copo d'água que a medida dele é muito superior. Ele não vai se preocupar se ele vai dar outro copo d'água para você ou se ele vai dar R$50. Ele precisa lhe agradecer. Caramba, verdade. Certo? Isso é PNL pura, sabe? Então, isso funciona. Então, a gente tem que entender que esse comportamento de rapport, o tempo inteiro, dentro de qualquer relação de negociação, ele é muito importante. Porque, como eu falei para você, você está negociando com um ser humano. Sim. Né? Se ele fosse um robô, ok, você está alinhado. Mas se é um outro ser humano, as portas estão abertas para o rapport. Né? Então, por mais que o outro esteja numa posição superior, você consegue trazer o outro para si com essas técnicas de rapport, certo? Vamos lá. Só que existe um outro aspecto. Quando você vai entrar na negociação, você tem que ter noção. Eu falo muito não sei se você já ouviu falar sobre Mapan e Zopa. Mapan, sim. Zopa. Já, né? Pronto. Melhor alternativa para um acordo negociado, né? Ou seja, você tem que saber até onde você recua, certo? E até o máximo onde você pode ir. Você tem que ter essa noção. Para isso, você precisa conhecer mercado, né? Então, você precisa parar para pensar nisso o tempo todo dentro da negociação para que você entenda a hora que você pula do barco também. Sim. Né? Porque a gente, quando a gente se sente numa sensação inferior, a gente tende a ceder. Né? A gente entra no desespero de ceder. Então, a gente precisa ter clareza disso. Às vezes é melhor você abortar a negociação, certo? Obviamente você vai só pesar as consequências disso. Mas às vezes você precisa abortar a negociação porque você está numa situação tão complicada ali, inferior, e você não tem noção do mínimo que você pode chegar, porque você não sabe até onde você pode entregar para poder garantir seu lucro, etc. Você não tem essa informação. E aí você precisa realmente parar, respirar, olhar e falar assim, vamos abortar. Sei lá, de que forma. Mas isso precisa acontecer. Né? E o tempo todo dentro desse contexto de rapport. Porque às vezes você aborta uma negociação, mas isso pode ter uma sequência lá na frente porque você construiu um relacionamento ali dentro daquela conversa. Sim. Certo? O outro, quando ele desenvolve com você ali essa relação empática, isso não morre amanhã. Certo? Então você constrói relacionamento o tempo todo. Quando você negocia, quando você vende, é a construção de relacionamento. Tá? Alguém perguntou alguma coisa aí? Não, Antônio está comentando que um livro que todo mundo deveria ler é Negociando para Ganhar. Massa, massa. Se vocês quiserem aí depois, tem vários. Eu tenho várias indicações de livro aí de vendas. Muitos livros sensacionais para quem quer negociar. Aldo até comentou, eu estava olhando o Instagram dele essa semana, ele postou um livro que era Como Chegar ao Sim. Massa também. Eu achei muito interessante esse livro. Eu já comecei a folhear ele. A gente ia ter a live. Eu falo, deixa eu pesquisar aqui para ver se tem alguma coisa que possa agregar. Inclusive, essa questão do Mapó que você falou agora, eu vi nesse livro. Pô, pois é. Você tem o maior vendedor do mundo, Diogo Mandino. Um outro livro que, para mim, é o melhor livro. Ele não é um livro de vendas, mas é o melhor livro de vendas que você vai encontrar no mercado. Certo? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Desse livro, é muito pois bom. É. Não é? Não existe você negociar sem ler aquele livro. Para mim, é literatura obrigatória para qualquer pessoa que trabalha com negociação. Certo? É melhor do que qualquer outro livro que você leia. Para mim, assim, é o pai dos outros livros todos. Certo? Então, você quer ler outros livros, comece por Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Ainda nessa linha aí da questão da negociação sobre esse desequilíbrio, né, da posição
que as partes se encontram, Sim. a gente tem a questão daquele se condicionado. Em que sentido? Sim. Deixa eu me explicar melhor. O se condicionado é o contratado está esperando a todo momento você dizer negócio fechado. A partir do momento que você fala negócio fechado, para ele, maravilha. Só que tem umas condições. E eu queria saber até que ponto deve se aderir a essas condições do cliente e até que ponto vale a pena abrir mão para não tomar um prejuízo. Como é que a gente avalia isso? Porque a negociação está correndo ali, né? Sim. Eu volto aqui puxando pelo gancho do que eu falei do Mapan e do Zopa, que eu preciso saber exatamente o mínimo que eu posso praticar aqui de valor com você para que eu não tenha prejuízo na negociação, porque às vezes não ter prejuízo é estar lucrando, né? Ah, com certeza. Não é verdade? Então a gente precisa saber disso. Até onde eu posso ir para não estar perdendo dinheiro, né? Não estar perdendo meu recurso. Tá? Empatar e trabalho. Isso. Até porque, quando eu falo perder recurso, eu não estou falando só da venda em si, daquilo ali. É o tempo que você coloca. Você tem uma hora. Sua hora custa. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento. Né? E, às vezes, eu vou dar um exemplo para você. A gente ia falar isso em outro aspecto, sobre quando a gente fala de benefícios e etc. Mas eu digo para você, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, Monique, você vai comprar aqui meu curso, certo? Você vai ganhar aqui, em contrapartida, meu livro. Aí você, pô, que legal, Juliano, tal, beleza. Na sua cabeça, você está ali recebendo, você está pagando por um curso e está tendo ali R$ 40 de volta. Seu cérebro pensa assim, né? E a gente tem que entender isso o tempo todo. Quando o outro chega e coloca essas condicionantes, às vezes, que elas são, às vezes, imateriais, ou elas são subjetivas, né? São benefícios embutidos ali. Esses benefícios implicam em algum custo? A gente também tem que ter essa noção, né? Se aquilo implica em algum custo, certo? Então, dentro desse momento de negociação, esse sim condicionado que você falou, a gente tem que levar em consideração justamente isso. Né? Todas aquelas condições que foram impostas para poder fazer a venda. Se eu fosse traduzir isso em valor, certo? Em dinheiro, quanto isso representaria? Né? Ou para cumprir aquilo ali, quanto é que eu vou demandar de recursos da empresa? Certo? Porque se eu estou ali, vamos supor, eu estou ali sem lucro zero, eu estou com lucro, sei lá, de R$ 10.000, mas para poder entregar aquilo que ele está me pedindo, eu vou gastar 12 mil. Eu estou perdendo. Né? Então eu posso chegar, a gente precisa ter essa noção clara, porque é justamente argumento para eu continuar a negociação. Então eu trago, se eu tenho isso muito claro, eu chego para você, Monique, se fazendo dessa forma aí, se eu for atender as condições que você me deu, eu vou estar num prejuízo de R$ 2.000, R$ 2.350. Então você olha para o cara fala assim, poxa, não, ele entendeu o processo, o que eu faço agora? Ele vai ter que ter um outro argumento. Né? Então a gente precisa ter essa noção ampla do negócio, de todas as implicações, de todo o fluxo financeiro envolvido, para que a gente consiga negociar com clareza. Né? Por isso que eu falo, informação, conhecimento é o ativo mais importante aí no processo de negociação. Conhecimento é poder. Eu vou emendar aqui na pergunta, que a gente começou a conversa. Na conversa, você puxou esse assunto. Você tá aí, eu tô aqui. Qual o melhor local que você acha que seja adequado para uma negociação? Porque tem muita gente que diz, vamos tomar um cafezinho, vamos marcar um almoço, vamos, sei lá, um happy hour. Você vai ouvir todo tipo de impressão sobre isso em diversas literaturas. Né? Você vai ouvir gente que vai dizer que é melhor você trazer para o seu campo de batalha, digamos assim, né? Ou que você nunca deve estar no campo de batalha do outro. Né? Tem gente que vai dizer que é preferível que você esteja num campo neutro. Né? Vai depender muito. Tá? Se você não conhece o outro não tem esse conhecimento profundo seu também, é uma primeira negociação, eu geralmente gosto de fazer isso num campo neutro. Né? Marca um almoço. Certo? Se já de início eu percebo uma receptividade muito grande do outro, eu me permito ir ao campo do outro, porque isso estabelece rapport também, né? Eu estou indo, me permitindo estar no universo do outro, né? Isso causa segurança para ele. Então, se eu tenho informação, se eu detenho tudo que eu preciso para negociar, tanto faz se eu estou no campo do outro ou no meu. Certo? Eu uso isso ao meu favor dessa forma, eu vou para o campo do outro. Né?
No entanto, se eu tenho uma necessidade grande de domínio da situação, porque isso pode acontecer, eu trago para o meu campo de atuação, para o meu campo de batalha, digamos assim. Certo? Onde eu me sinto mais seguro, tá? E onde inconscientemente ele se sente numa posição ou igual ou inferior, digamos, né? Mas eu particularmente não gosto disso. Eu gosto de estabelecer o tipo da relação onde a pessoa entenda que exista ganha-ganha, né? Porque como eu falei aqui no início, eu acho interessante quando a gente desenvolve relacionamento, certo? Quando a gente constrói relações de longo prazo, tá? Dentro dessa relação de fornecedor-cliente, é muito bom quando você consegue estabelecer relações de longo prazo, porque você tem poder de negociação, você atende. Isso, exatamente. Então você tem N facilidades por conta da construção de um relacionamento. Não é verdade? Especialmente vocês que trabalham com construtora, com etc., com fornecedores de insumos grandes, né? E caros. Então, às vezes você precisa de um negócio e fala assim, ó, poxa, preciso de, sei lá, tantas toneladas de concreto. Para amanhã. Ele tira de outro e leva para sua obra. Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Então, às vezes, está no desespero. Não tem no mercado, o cara tem ali, mas já está vendido. Mas você é o cara que ele tem relacionamento. Ele vai privilegiar quem? Mas não é nem só questão do relacionamento. Às vezes o cara tem prazo, aí ele consegue... Também isso. Ele não é? investe lá para garantir o sucesso da venda dele. A vida toda trabalhando com venda, eu vivi isso em vezes, de você chegar e falar assim, poxa, tem fulano está aqui comigo todo dia. Né? Eu tenho um relacionamento com fulano. Se eu tenho que fazer uma escolha, eu vou escolher por quem? Eu vou escolher por quem eu tenho relacionamento. Isso é um fato. Então você construir relacionamentos é mais importante. Então quando eu lido com essa questão competitiva dentro da negociação, é ruim. Porque nesse âmbito de competição da negociação, existe uma certa arrogância. A gente não quer perder, não aceita perder. E às vezes perder é ganhar. Às vezes você perde falsamente. Você chega ali, você perdeu teoricamente, porque você poderia ter praticado um preço maior, mas você auxiliou o outro. Existe uma sensação de gratidão ali envolvida no processo. Né? Lembra que eu falei do copo d'água? É a mesma coisa. Então o outro se sente agraciado pela sua boa vontade, né? E ele guarda aquilo. Na primeira oportunidade que ele tiver para devolver aquilo em forma de ação, de atitude, ele vai fazer. Né? Então, e aí você constrói relacionamentos de longo prazo. E eu acredito que é isso que funciona. E uma última perguntinha que nosso tempo está encerrando. Qual a melhor técnica para você introduzir uma nova tecnologia, um novo produto? Porque construção civil é isso, né? A gente está o tempo inteiro lidando com as novidades do mercado e na industrialização do processo, só que isso implica em custo, isso implica em dúvida que um só vai depois que o outro fez e aí quer testar também. Mas assim, qual é a melhor abordagem que você considera numa situação dessa? Vamos lá. Primeiro entendimento disso você não vende apartamento, você não vende prédio, você não vende nada disso. Você vende conforto. Você vende sonho. Você vende bem-estar. Quando você introduz isso, né, você absorve isso realmente, a forma como você vende, ela muda. Porque você entende o que aquilo muda na vida do outro, na vida das pessoas para quem você está vendendo. E isso passa a fazer todo sentido para aquelas pessoas. Né? O que essa inovação que você está trazendo, ela traz de benefício, de valor agregado? Né? O que ela modifica na vida das pessoas para quem você está trazendo aquilo? Tá? A gente ainda vive um momento em que muita gente ainda pensa na questão do produto em si. Certo? Enquanto a gente pensar no produto, a gente vai ter dificuldade de fazer uma série de coisas para vender, para introduzir novo produto no mercado. Tá? As pessoas, o tempo todo, 95% de todas as compras que você faz na sua vida são emocionais. Você não compra o iPhone. Você tem um iPhone X, e aí alguém chega para você e fala assim, Monique, tem aqui 8 mil reais no iPhone XR Max, blá blá. As funções que um tem, o outro tem. Você, dentro do que você faz, você não vai usar essa diferença. Não vai agregar em nada. Você vai, foto. Você vai revelar o tamanho de um prédio? Não. Não vai. Então vai fazer o mesmo efeito.
Então, assim, você compra porque você vai fazer parte de um grupo seleto das pessoas que têm uma fone XR. As pessoas olham para você e você se torna importante. Isso é inconsciente. A gente pode dizer, não, eu não sou pessoa consumista. Muita gente vai dizer isso. Mas Eu sou, não posso falar nada. Todos nós somos. Você compra, por que você compra o carro zero? Ele leva para o mesmo lugar que o carro 2.0? O carro 1.0 leva, não leva? Leva. É. Ah, leva mais rápido. Beleza, nesse trânsito. Né? Então, o que acontece? É status. A gente necessita de status, é do ser humano. Um dos maiores desejos do ser humano é essa sensação de se sentir importante. Então, a gente compra por isso, na maioria das vezes, certo? Então, que emoção eu desperto no outro para vender? Eu vendo muito melhor quando eu entendo isso. Né? A gente precisa entender o que isso muda na vida do outro, qual é a sensação que o outro sente quando compra o produto que eu estou vendendo. Tá? Então, quando você busca isso com clareza, você com certeza vai introduzir novos produtos, você vai vender com mais facilidade, você vai vender igual água. Né? Então, eu não vendo água. Eu vendo matar a sede, eu vendo sensação de frescor. Né? Então, é isso que a gente vende. Né? Sensação, sentimento, emoção. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a participação de todos. Meus alunos do Acre aí estão participando. Curitiba, Manaus. Pessoal marcando presença. Amapá. Agradeço muito a participação de todos vocês. E não percam, porque nossa série aí de Gente de Resultado é semanal. Semana que vem a gente vai falar sobre gestão de obras. E eu vou selecionar as perguntas também assim pertinentes, do mesmo jeito que a gente fez aqui com o Gil. Temos muitas novidades, a gente vai aprender a elaborar a RT, a importância da RT. A gente vai falar de acústica com Débora, com Marcos, se eles toparem. Débora já falou que tá ok, depois eu vou agendar com ela. A gente vai ter aqui também live sobre portas, as especificações, as indicações, aprender a interpretar a qualidade do material, avaliar a qualidade do material. Vamos falar de segurança do trabalho. O Rafa entrou aí mais cedo, ele prometeu que ele ia vir aqui fazer... Aí é o homem da segurança do trabalho. Né? Então, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Espero que vocês gostem. E surgiram também temas. A gente vai falar sobre licitações de obras públicas, que é um tema que muita gente tem dúvida. E estamos aqui para isso, esclarecer as informações para vocês. Contem com a gente sempre. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de dica aí, Juliano está disponível. Sigam o Instagram dele também, que ele tem muito material de qualidade para passar para vocês. E é isso. Quer falar alguma coisa, Gil? Se despedir do pessoal? Queria agradecer a todo mundo que está aqui agora aí na live, a todo mundo que passou por aqui, né? Tá disponibilizando seu tempo aqui para poder receber conteúdo. Fiquei muito feliz de ver aqui as pessoas falando que a live foi top, que gostou da live. Muito legal isso, esse feedback é muito gostoso. Sigam aí minhas redes, né? Juliano Carvalho, _oficial. Né? Tem a 5partner também, que é @5partner, né? _oficial também. E aí nós temos aí, em breve, fiquem atentos aí, me sigam, porque eu vou estar lançando agora o curso de vendas online. Tá? Então falta pouco aí para botar na rede aí. E nós estamos aí com a formação, nós somos licenciados da maior escola de business coaching do mundo, ou seja, é um coaching raiz voltado para o negócio. Então, para vocês que buscam aí empreender, que estão querendo melhorar seus negócios, crescerem novamente, que eles estão com os negócios parados, essa é a formação. Ela acontece agora de 9 a 12 de julho, a primeira etapa. Tá? Então, quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais aí, estou à disposição. Okay. Obrigado, Moni. Você é show, viu? Obrigadão. Obrigado pela essa janela, por essa oportunidade de estar com o seu público aí, viu? Eu que agradeço a disponibilidade. E a gente está devendo aí, nós três precisamos nos encontrar. Com certeza, você e Rafa. Pois é, a Rafa tá devendo a gente. Tá bom, beijo.